Certo, levanta a mão quem ficou acordado até meia-noite esperando a Blake Lively soltar essa bendita emenda. Ok, só eu estou com a mão levantada. Vocês vieram aqui só pra plagiar porque sabem que eu analisei cada linha como uma completa maluca? Tudo bem, não tem problema. Eu só quero saber, quero que vocês saibam, na verdade. Mas se você está aqui porque acha que tem alguma bomba escondida aqui, como os advogados dela estavam insinuando, tipo, esperem até todo mundo ver tudo, você vai ficar muito decepcionado. Porque se clickbait fosse uma emenda, seria essa aqui. Sério, eu simplesmente não consigo acreditar. E tem muito mais acontecendo aqui. Agora a gente realmente vê o alvo de tudo isso. Acho que realmente o ponto central do processo dela, na pessoa que ela foi atrás. Nós precisamos falar sobre Isabella Farrow. Tudo isso vem aí agora no Candace. Ok, antes de chegarmos à emenda clickbait, eu só quero nos parabenizar por sermos os melhores detetives de todos, porque ontem cobrimos isso, antecipando essa emenda ser divulgada, e falamos sobre a participação deles no SNL, e eu só dei meu feedback, minha opinião profissional, de que foi o Ryan quem planejou isso, que agora está muito óbvio, já que conhecemos o tipo de narcisismo dele. Sinto que todos nós merecemos um doutorado em psicologia ao final disso. E já que conseguimos fazer essa conexão, do jeito que a professora dele disse que ele acredita que pode atuar para sair de qualquer situação e fazer as pessoas se apaixonarem por ele, eu disse ontem no programa, 100% de certeza que foi o Ryan quem colocou essa frase aqui. Não foi o SNL, não foi a Tina Fey, não foi a Blake Lively, foi o Ryan. E como esperado, uma incrível detetive mamãe me enviou um link ontem. E não se esqueçam, vocês sempre podem me mandar dicas pelo e-mail tipsinfo@candiceowens.com. E ela disse: dá uma olhada nessa transmissão de um programa de rádio australiano chamado Fifi, Fev e Nick for Breakfast, literalmente uma estação de Melbourne, Austrália, onde eles entrevistaram um cara que está no SNL há uns 25 anos. O nome dele é Key Candace Wally. Ele literalmente segura os cartões de fala do SNL. E ele estava apenas conversando de forma descontraída com ele sobre como foi emocionante apresentar o 50º aniversário. E no finalzinho da conversa, Key Candace Wally é questionado sobre aquela fala. Ryan Reynolds se levantando e fazendo uma piada sobre a situação do Justin Baldoni, e ouça o que Key Candace Wally respondeu. Agora, Ryan Reynolds e Blake Lively têm aparecido muito nas notícias. E Ryan Reynolds, queremos saber, aquilo foi improviso ou estava no roteiro aquele trechinho que ele fez? Na verdade, ele tinha uma fala diferente no ensaio e sugeriu aquela para substituir. Então, foi ideia dele fazer aquilo. Foi ideia do Ryan. Eu só não sei. Eu sinto que a gente merece alguma coisa. A gente merece um prêmio só por ter percebido isso. Ele é um verdadeiro narcisista de raça pura. Ele realmente acredita que é só dar uma fala pra ele, deixá-lo na frente do público. As pessoas vão se lembrar do quanto gostam dele. E, aliás, vários veículos de imprensa. Não vamos falar disso agora porque já falamos daquela aparição no SNL dizendo que muitas pessoas na plateia ficaram desconfortáveis. Acho que elas estavam cientes da hipocrisia do SNL, que ficou anos defendendo essa postura de não tolerar bullying e, de repente, recebe Blake e Ryan como convidados, quando as pessoas podiam ler as mensagens deles fazendo bullying com Justin Baldoni. Simplesmente não era interessante para eles tê-los ali. E, claro, só podia ter sido ele que insistiu em desfilar no tapete vermelho, sorrindo e tentando parecer feliz. E eu diria que a Blake Lively parecia desconfortável. Houve vários momentos em que eu pensei, ela realmente não parece estar confortável. Ela está muito ciente de que o público não gosta dela neste momento. Mas caso você tenha sentido nem que seja um pouco de pena dela, pode simplesmente esquecer isso. Porque, à medida que avançarmos nessa reclamação, você vai perceber que ela não está sendo mantida em cativeiro pelo Ryan Reynolds, ok? Os dois são narcisistas. E a forma como ela agiu, como executou seu plano contra Justin Baldoni usando as pessoas ao redor dele, como Isabella Farrow e Liz Plank, ela estava envolvida. Nós vamos chegar lá, mas primeiro vamos passar por isso. Essa emenda que não significa absolutamente nada. Vou te mostrar as partes relevantes. A primeira coisa é o quanto eu fiquei absolutamente envergonhada como mulher ao ler isso, ok? Essa realmente é a estratégia dos advogados dela. Enquanto Brian Friedman apresenta argumento após argumento, seguido de evidências, sem emoção nos documentos, eles só estão fazendo o papel de girl boss.
Eles só dizem, use suas roupas floridas. Vamos protocolar uma emenda. Vai ficar fofo. Vamos te dar muita emoção. Vai ser gostoso. Gostoso. Esqueça os fatos. Como você se sente? De verdade, é isso mesmo. É uma exibição de um estereótipo exagerado do que significa ser mulher. Foi assim que me senti lendo isso. Eu fiquei tipo, me dê argumentos fortes. Me dê os fatos. Não me importo com os sentimentos. Já começa assim. Com puro sentimento, ok? Na introdução, começa dizendo que da forma como Justin Baldoni se apresentou no passado, na verdade, eles só vão preparar o terreno como se estivessem escrevendo um roteiro e não protocolando um documento no tribunal. Esse é, de fato, o texto da introdução. Diz o seguinte. Em público, aí o senhor Baldoni dava a impressão de assumir a responsabilidade pelo fato de que, abre aspas, inconscientemente vinha machucando e silenciando mulheres em sua vida. E implorava aos homens que fossem homens de verdade para, abre aspas, calar a boca e ouvir as mulheres. Ele alegou que queria acabar com a masculinidade tóxica, reconhecendo seu próprio comportamento tóxico ao admitir que, entre aspas, há uma ou duas mulheres que eu, de alguma forma, deixei desconfortáveis ao dizer ou fazer algo que era chauvinista ou sexista. Há 1.000.000% de probabilidade de que isso exista, de que aquilo exista. Perdão. Ok. E ele disse que queria dizer que sentia muito e que faria melhor. Ok. Só para você saber a que isso se refere, só para você entender o quão histérica e feminina é essa ação, isso não tem nada a ver com o processo. Não tem nada a ver com nada que Justin Baldoni já fez. Em vez disso, eles decidiram voltar e encontrar uma palestra no TEDx que Justin Baldoni deu 5 anos atrás sobre como ele conseguiu melhorar seu relacionamento com sua esposa. Então vou mostrar a vocês o que eles estão citando. De novo. Publicado em 2017. Na verdade, acho que estou fazendo matemática de menina. Isso teria acontecido há mais de 5 anos, ok? Isso foi há 6, 7 anos, certo? Ouça. Eu tive que dar uma olhada honesta nas maneiras que inconscientemente tenho machucado as mulheres da minha vida. E é feio. Minha esposa me disse que eu estava agindo de uma certa maneira que a magoava e não estava corrigindo. Basicamente, às vezes, quando ela ia falar, em casa ou em público, eu simplesmente a interrompia no meio da frase e terminava o pensamento por ela. É horrível. A pior parte é que eu não tinha a mínima consciência de estar fazendo isso. Foi inconsciente. Então aqui estou eu fazendo a minha parte, tentando ser feminista, amplificando as vozes das mulheres ao redor do mundo e ainda assim, em casa, estou usando minha voz mais alta para silenciar a mulher que mais amo. Então eu tive que me fazer uma pergunta difícil. Será que eu sou homem o suficiente para simplesmente calar a boca e ouvir? Então foi isso que eles pensaram. Eles ficaram tipo, pegamos ele. Encontramos essa coisa de 7 ou 8 anos atrás no TEDx. E vamos citar isso como se tivesse alguma coisa a ver com esse processo, como se pudesse servir de evidência para qualquer coisa que estamos alegando. Será que eles se esqueceram de si mesmos? Vocês estão alegando que ele conspirou nos bastidores para lançar uma campanha de difamação. Ok, vocês não estão escrevendo um roteiro. Vocês não vão me encaixar na narrativa de vocês usando citações obscuras de uma palestra TEDx que ele fez há quase uma década. Então é assim que começa. Ok, vamos voltar porque não termina aí, porque eles ainda não terminaram de explorar 2017. Aí eles fazem referência às palavras dele. Eles vão, senhor. Baldoni repetiu essa narrativa ao divulgar o filme e em uma entrevista na CBS. Diante da probabilidade de 1.000.000% de que ele exista. Na verdade, eles estão tirando essa frase de um artigo da revista Glamour, onde ele se sentou e falou sobre como queria acabar com a masculinidade tóxica. Por favor, vejam a data aqui, pessoal. 2017. Ok, eles estão retirando citações de um artigo de 2017. Como abrindo-se para tudo. Então eles acrescentam isso ao que aconteceu agora, dizendo que ele repetiu essa narrativa ao divulgar o filme. Ok, voltando ao processo, eles disseram em uma entrevista na CBS, discutindo o lançamento do filme em 7 de agosto de 2024, que ele afirmou, cito, quero que os homens parem de fazer a pergunta. Por que as mulheres ficam? Quero que os homens assumam a responsabilidade. Quero que os homens responsabilizem outros homens. Agora, de novo, eles estão simplesmente tirando esse trecho do nada. Então, o que devemos supor que ele está falando? Bem, acontece que ele está falando sobre o personagem dele.
Ryle, e estão fazendo uma pergunta para ele no contexto de violência doméstica, que é sobre o que o filme trata. Aqui está esse trecho que eles acham que é um grande momento de revelação. Temos Justin Baldoni. Ouça. O que você quer que os homens tirem deste filme? Eu quero que os homens, antes de tudo, parem de se perguntar por que as mulheres ficam. Sim. Quero que os homens assumam a responsabilidade. Quero que os homens responsabilizem outros homens. E neste filme em particular, quero que os homens vão ao cinema e, de alguma forma, vejam uma versão de si mesmos. Você tem dois personagens muito diferentes. Ambos, Atlas e Ryle, passaram por traumas no passado, mas cada um lida com isso de maneira muito diferente. E minha outra esperança é que os homens que ainda não fizeram esse trabalho, que não buscaram a cura, se virem um pouco de si mesmos no Ryle, tenham a chance de parar e pensar, sabe de uma coisa? Eu não quero destruir a minha vida. Eu não quero machucar a pessoa que eu mais amo. Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso sentir todas essas coisas que enterrei tão fundo, para que elas não explodam em alguém que eu amo. E com sorte, isso pode criar um pouco de compaixão e empatia e tornar o mundo um lugar mais seguro. Então, é inacreditável. Eles estão sendo extremamente manipuladores e desonestos, como foram desde o início de todo esse processo, a ponto de literalmente garimparem trechos na internet, tirando-os do contexto para produzir uma narrativa que, para nós, já parece um roteiro logo de cara. Se você está lendo isso e não percebe o contexto, ele está falando sobre o Ryle. Ele está falando de um personagem diferente no livro. E ele está sendo questionado sobre se os homens se veem em Ryle, que é uma pessoa que abusa fisicamente de uma mulher, o que você quer que eles entendam desse filme. Ok? A propósito, não melhora a partir daí, só para deixar claro. Vamos agora para o ponto 6, porque é aqui que fica interessante. Mais uma vez, é a maneira como eles usam a linguagem. É tão extremamente manipulador. O item 6 desta ação judicial diz: o clima perigoso de ameaças, assédio e intimidação alimentado pela campanha de retaliação do réu obrigou a senhora Lively a alterar sua vida pessoal e profissional. Sim, e a tomar medidas para proteger pessoas inocentes em vez de expô-las a mais danos. Então, algumas coisas aqui. Eu não sei como a vida profissional e pessoal dela foi alterada. Não foi isso que me pareceu quando ela estava posando no tapete vermelho com o marido e zombando da situação, mas vamos seguir com isso. O motivo pelo qual ela está preparando esse argumento é que ela diz: agora preciso tomar medidas para proteger pessoas inocentes em vez de expô-las a mais danos porque ela está usando isso para justificar. Porque ninguém está se juntando ao processo dela, certo? Eles estão preparando isso logo no início do sermão. Basicamente, ninguém vai se juntar, mas só para você saber, isso é para protegê-los. Vou explicar para você por que isso é totalmente besteira. O texto continua e diz: assim, esta petição emendada não menciona certas testemunhas pelo nome, nem fornece capturas de tela de suas mensagens de texto. No entanto, e isso é importante, essas testemunhas deram à senhora Lively permissão para compartilhar o conteúdo de suas comunicações. Nesta petição emendada, conforme aqui contido, e elas irão testemunhar e apresentar documentos pertinentes durante o processo de descoberta. Ok, vamos dar uma pausa só para garantir que todo mundo entenda o que está acontecendo aqui, porque eles acham que somos tão burros, certo? Eu não vou incluí-los aqui porque quero protegê-los, mas mais adiante vou intimá-los e forçá-los a depor contra a vontade deles. O que significa que eles não são participantes voluntários e que você não tem o apoio deles, porque a realidade é que você pode obrigá-los a testemunhar. Certo, e você não pode, quando eles forem depor, eles vão ter que subir ao banco das testemunhas e as pessoas vão ter que saber exatamente quem eles são. Então, o que você está dizendo é, o que nós já tínhamos percebido, eu, os TikTokers, os Be-Betters, a Stephanie com os detalhes. Todas as informações que recebemos foram de que você tentou forçá-los nos bastidores a se envolverem na sua campanha suja. Eles disseram não, e agora você está tentando colocar isso em flores. Use suas flores. Eu vou fazer isso soar bonito. Isso é sobre protegê-los até que eu tenha que literalmente arrastá-los para o tribunal via intimação e mostrar mensagens de texto. E caso você queira que eu também resuma por que esse argumento é uma completa besteira, é porque, como vamos mostrar depois, já mostramos que a equipe dela estava vazando reclamações que ela diz ter e tentando fazer com que eles publicassem. E eles deixam isso muito claro de quem ela está falando em cada passo do caminho. É muito fácil deduzir, ok, quando ela escreve em sua queixa ao CRD, como ela realmente escreveu, que uma jovem atriz que deveria interpretar uma Lively Bloom, menor de idade, ela deve estar mesmo protegendo essa pessoa, gente. Quem poderia ser?
Havia várias jovens atrizes que interpretaram a jovem Lively Bloom. Por que você mente assim, Blake? Por quê? Por que você faz isso? Você entende que não é mais esperta que a internet? E você não protegeu ninguém. Você quase disse os nomes deles porque queria que as pessoas soubessem exatamente de quem você estava falando. Ok, então você tentou vazar reclamações do RH. Reclamações que deixaram muito claro exatamente de quem você estava falando em cada caso, Jennifer Slate e Isabela Ferreira. E agora você está tentando fingir aqui que só quer protegê-las. Você só quer protegê-las. Ok, certo, Blake, estamos com você. Na verdade, não estamos com você de jeito nenhum. Vamos pular para o ponto 15, porque a linha do tempo aqui é importante. Uma das coisas que eles sempre fazem, e é por isso que adorei o que Brian Friedman fez, e foi assim que soube instantaneamente que ele estava dizendo a verdade, é criar uma linha do tempo. Caso contrário, fica confuso. Nem todo mundo vai ser um psicopata como a Candace Owens e o Macron disse para ser melhor e ir linha por linha e criar uma linha do tempo, certo? Nem todo mundo vai ser um psicopata como a Candace Owens e ficar obcecado com os detalhes. Então você pode facilmente confundir o público apenas inserindo fatos. E sem realmente permitir que eles comparem isso com uma linha do tempo concreta, o que faz com que esse fato se torne irrelevante de alguma forma. Ok, então o ponto 15 é um exemplo disso. Ela escreve: como resultado da greve do sindicato, a produção do filme foi interrompida por volta de 14 de junho. No meio dessa paralisação, em 13 de outubro de 2013, a senhora Lively confidenciou em uma mensagem de texto para uma colega do elenco que ela estava, abre aspas, temendo voltar para o nosso filme. Continuo tendo lembranças da experiência de maneiras realmente perturbadoras. A colega do elenco demonstrou empatia pela senhora Lively e confirmou sentimentos semelhantes. Ok, bem, então isso meio que aconteceu. Depois que ficou claro para nós que você meio que arquitetou um plano, certo? Apenas algumas semanas antes de você enviar sua carta de chega, isso aconteceu depois que Ryan Reynolds já havia postado em julho sobre o gravador de intimidade do aniversário de Sandra Bullock. Vocês já tinham arquitetado o plano. Nós já percebemos isso. Então, agora, ao saber que em outubro você está tentando criar provas e rastros. E eu até mandei mensagem para essa pessoa dizendo que me sentia assim. E ela foi empática como as mulheres são. Mulheres mentem umas para as outras o tempo todo na internet, em todo lugar, em qualquer situação, não importa o quê. A gente finge tipo, eu entendo totalmente. É o nosso jeito natural, compassivo. Mas temos que admitir que muitas vezes, quando estamos sendo compassivas, mentimos, certo? Quando alguém, se uma mulher tem uma crise de acne, a gente sempre fala não está tão ruim assim. Mesmo que esteja horrível, a gente diz isso porque quer que ela se sinta bem, certo? É isso que fazemos. É a nossa forma de arte. Queremos que alguém se sinta bem porque é nossa amiga, certo? Mas, por favor, não tente usar isso como evidência. Eu disse em outubro, depois que eu e Ryan já estávamos fazendo coisas erradas e zombando publicamente, que eu não me sentia bem em voltar ao set. E isso é considerado evidência. Alguém foi empático comigo. Sai da minha frente, tá bom? Agora vamos ao ponto 17, porque isso simplesmente não faz o menor sentido. Agora eu acho que os advogados dela estão apenas acostumados com esse tipo de situação do Me Too, porque o Me Too virou uma operação de extorsão por um tempo, em que você nem precisava de bons advogados. Você só precisava de homens que não queriam passar pelo sistema judicial. E das mulheres que diziam, bem, nós vamos te acusar de assédio sexual e arruinar sua vida. E eu acho que esses são os tipos de advogados e relações públicas que ela tem ao seu lado, porque esse não é um documento inteligível, ok? E o ponto 17 deixa isso claro. Aqui está o que ela está alegando. Ela diz, e esta é a sua defesa, que eu nunca tentei assumir o controle do filme. Na verdade, isso era sobre assédio sexual. Ela coloca em negrito que nenhuma das proteções solicitadas, seus 17 pontos que ela queria, estavam vinculados de alguma forma para a contribuição criativa da senhora Lively no filme e foram feitas meses antes de qualquer discussão sobre a edição do filme. Então você está dizendo que fez as alegações primeiro e depois tentou dar opiniões e mudar a direção do filme. Você está dizendo que a galinha tinha que vir antes do ovo? Sim, querida, a galinha tinha que vir antes do ovo. Obviamente, foi porque você fez essas exigências e 17 pontos que não faziam sentido algum e que Brian Friedman analisou e desmentiu completamente. Nós lemos as mensagens, querida. Ok. Sabemos que você recusou o coordenador de intimidade. Sabemos que não fazia sentido você depois dizer que deveria haver um coordenador de intimidade no set o tempo todo. Então, sim, primeiro você vai fazer a ameaça de assédio sexual e depois vai agir como vocês agiram. E eles provaram nos bastidores. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu não consigo o que eu quero. Eu não vou aparecer.
Ele tem que ser colocado no porão. Então por que você está destacando isso? Arrume alguém mais inteligente. Sério, me diga qual é o seu orçamento. Eu poderia ser contratado. Qual é o seu orçamento? Tipo, qual é o seu orçamento? Eu faço pra você porque isso aqui foi totalmente sem sentido, ok? Aí o número 18 é ótimo porque eles destacam outro ponto, mas não destacam o ponto que vem logo antes. E nós já vimos isso ser desmentido pelo Brian Friedman. Ela basicamente está dizendo que assim que enviamos nossas exigências para a Wayfarer e paralisamos a produção, lembre-se, eles enviaram o e-mail em maio e, desculpe, em novembro de 2023. E eles disseram, ela não vai voltar para o set a menos que vocês concordem com tudo isso. E isso não é negociável. Então era uma situação de refém. Basicamente, eles iam perder todo o investimento no filme, teriam que encontrar outra atriz, ou teriam que concordar com tudo, e é por isso que antes... Aquela linha em negrito em que eles dizem que concordaram e disseram achamos a maioria dessas exigências não só razoáveis, mas também essenciais para o benefício de todas as partes envolvidas. Ela esquece de destacar a parte em que eles dizem embora nossa perspectiva difira em muitos aspectos, porque eles discordaram de tudo o que ela disse. Eles inicialmente resistiram e disseram, do que você está falando? Nós tínhamos um coordenador de intimidade. Você esteve em contato com o coordenador de intimidade? Você não quis se reunir com o coordenador de intimidade dele. Mas agora estamos em uma situação de refém e você está afirmando que isso prova de alguma forma porque você disse que isso não é negociável e porque eles concordaram que eles são culpados de um crime, além de tentar salvar o próprio investimento. Então chegamos ao ponto 24, onde ela tenta basicamente mostrar mensagens, o que ela já fez antes, entre os agentes de relações públicas, certo? E foi assim que ela conseguiu fazer o New York Times manipular as coisas para fazer você pensar que os agentes de relações públicas estavam realmente envolvidos nesse grande plano para difamá-la. Então vamos analisar isso. E diz, nos dias que antecederam o lançamento do filme, o Sr. Baldoni mudou abruptamente o rumo do plano de marketing do filme e dos tipos de atividades de divulgação nas quais ela havia participado anteriormente, certo? Então isso é no começo de agosto. O que o público não sabia era que o Sr. Baldoni e sua equipe fizeram isso em um esforço para explicar por que muitos membros do elenco e da equipe do filme deixaram de seguir o Sr. Baldoni nas redes sociais e não estavam aparecendo com ele em público. Ah, ok, sim. Então você está dizendo que ele entrou em modo de gestão de crise de PR porque vocês orquestraram que várias pessoas deixassem de segui-lo no estilo da sua melhor amiga Taylor Swift e o público percebeu e começou a fazer perguntas tipo, o que está acontecendo? Estamos percebendo que Blake não está aparecendo ao lado do personagem principal, Justin Baldoni, e também que todas essas pessoas deixaram de segui-lo. E agora você está chateado porque isso fez com que ele tivesse que mudar a estratégia de PR para salvar o próprio filme no qual o estúdio dele estava investido. Tipo, de novo, isso é algo tão óbvio que você está tentando apresentar como se fosse algo nefasto, e simplesmente não é. É mais um. O frango teve que vir antes do ovo. Você teve que encenar o abandono em massa de Justin Baldoni, comprando todos os amigos dele, fazendo com que todos fossem à estreia de Deadpool, levando as pessoas para Wrexham, fazendo com que acreditassem na narrativa que você estava encenando. Você criou a crise e agora está reclamando que eles tiveram que responder a ela. Ok? Isso faz algum sentido? E aqui está a parte louca, e tudo isso apesar do que você diz em seus próprios processos. Que tudo tinha sido resolvido, certo? Então, quem foi Blake que liderou o deixar de seguir Baldoni em massa, o que criou a situação de crise em primeiro lugar? Quem foi Blake que, apesar de você dizer que conseguiu tudo o que queria, tomou a decisão de que vocês não poderiam fazer relações públicas juntos em lugar nenhum? Quem tomou essa decisão? Quem tomou essa decisão? Foi você? Porque se foi você, tudo bem, então é hora de você apresentar suas ações. As suas consequências. Olá, ação. Olá, consequência. Ah, é tão bom nos conhecermos. Sim. Sim. O público percebeu. O público percebeu que as coisas estavam estranhas e começaram a sair pela culatra. Ok. Então, o número 27 eu adoro porque esse foi feito diretamente para os TikTokers. Ok. Todo mundo sabe que uma questão polêmica no momento é Israel-Palestina e que os TikTokers, especialmente, estão muito engajados com esse assunto e eles ficaram do lado pró-Palestina nessa questão. É por isso que eles usam as melancias. E então, não havia motivo para ela inserir isso nessa emenda, a não ser, na minha opinião, tentar agradar, certo?
indo atrás do Steve Sarowitz e tentando dizer: esses caras apoiam Israel e olha essa linguagem que ele usa. Essa é a minha opinião pessoal. Tipo, isso foi escrito aqui para agradar os TikTokers. Ela diz, e claramente não cita ninguém. Isso basicamente é fofoca. Ela diz que Steve Sarowitz fez uma ameaça e disse, abre aspas, vou proteger o estúdio como Israel se protegeu do Hamas. Havia 39 mil corpos, mas haverá 2 corpos quando eu terminar. Atribuído a ninguém. Atribuído a ninguém. Ela simplesmente coloca isso no processo e quer que você saiba que Steve Sarowitz, ela está tentando usar essa imagem de um tema extremamente polêmico, sabendo que os TikTokers não gostam desse assunto. Ela está assistindo ao meu programa, ela sabe com certeza de que lado eu estou nessa questão. E agora ela está tentando pintar Steve Sarowitz como se fosse o Bibi Netanyahu, eu acho. Então, isso foi intencionalmente um pequeno detalhe de relações públicas meio desagradável. É completamente irrelevante. O que aconteceu em Israel, o que está acontecendo em Israel, é completamente irrelevante para o que você e seu marido, e potencialmente com a ajuda de Taylor Swift e WME, fizeram com Justin Baldoni. Certo, você não vai nos persuadir com emoção. Ok, então ela nos dá 29. Esse ponto é incrível porque é literal. Definição de relações públicas. Ok. Pessoal, acho que se vocês estiverem assistindo isso, aliás, ao vivo e dizendo que há um atraso no áudio, é só clicar em atualizar. O que estou dizendo é que as pessoas estão dizendo que ainda não está funcionando. Estamos apenas fazendo uma coisa. Sim, algumas pessoas estão dizendo que a atualização funciona. Não sei por que nosso áudio caiu. Só vou avisar que o YouTube talvez tenha tido um problema de áudio. Ok. Então, vamos falar sobre números e deixe-me garantir que vocês possam me ver no chat. Ele disse que a atualização está funcionando. Atualizem todos para o áudio. Parece que está funcionando agora. Ok, então chegamos ao ponto número 29. E isso é engraçado porque ela está dizendo que eles, então, nessa situação, reconhecendo que havia uma crise, entraram em contato com o grupo da agência. Nós sabíamos disso. Nós sabíamos que ele tinha feito isso porque, como eu disse, a Blake Lively, por causa de suas exigências, criou uma crise de relações públicas. Ao separar as partes, as pessoas não entendiam por que eles não estavam juntos e achavam que ela estava sendo muito pomposa e arrogante. E então ela explica por que eles foram contratados, revelando a proposta de contratar uma empresa de relações públicas. Diz um site, Reddit completo, todas as contas sociais, remoções, todas as equipes de crise de redes sociais, à disposição para qualquer coisa, para engajar com o público da maneira certa, iniciar tópicos de teorias para discutir. Esse é o jeito de estar totalmente 100% protegido. Tudo isso, o mais importante, será impossível de rastrear. E então eles incluem uma frase ali que diz, Senhora Rebel descreveu isso. O plano era atuar na mitigação de redes sociais e combater tanto o negativo quanto a manipulação social. Então deixe-me explicar isso para você. Preparar. Se você trabalha com crise de RP, essa é literalmente a descrição do seu trabalho. Eles nos disseram que era uma descoberta enorme. Meu Deus, contratamos uma empresa de relações públicas e eles disseram que tentariam impactar a opinião social. Sim, é por isso que você contrata uma empresa de RP. Uhul! Nada importante aí. Depois você passa para o ponto número 41. Isso é em outubro. E, novamente, este é um momento em que eles estão inserindo algo e não está dentro do contexto de uma linha do tempo, porque quando você vê isso em uma linha do tempo, isso contradiz o argumento deles. Esta é uma mensagem que, aparentemente, eles estão dizendo que até mesmo Jennifer Abel, parte da equipe de crise de RP, não gosta de Justin Baldoni. O que eles não estão te contando é que, nessa época, Jennifer Abel, na verdade, estava trabalhando para Stephanie Jones PR. Esta mensagem que estou prestes a mostrar a vocês é de 14 de janeiro. Em 2024, lembre-se, vamos voltar ao mapa de RP que tínhamos há muito tempo. Jennifer Abel estava trabalhando inicialmente para a Stephanie Jones PR e seu cliente era Justin Baldoni, da Wayfarer Studios. E então, no final, em algum momento de agosto, ela quis abrir sua própria empresa e saiu. Então, no momento dessa mensagem, novamente, eles acham que o público é burro. Eles não sabem a linha do tempo. Ela está mostrando uma mensagem que é completamente irrelevante para o caso, porque eles não estão processando a Stephanie Jones PR. E a mensagem, pelo que li, nem sequer é polêmica. O que ela está dizendo, basicamente, é que o Justin Baldoni vai ser devorado pela Blake Lively porque ele não quer se defender. Aqui está a mensagem que eles incluíram. Ela diz mais tarde, na mesma conversa por mensagem, a senhora,
Navin e a senhora Abel descreveram a mudança nas redes sociais. Ah, não, essa não é a que eu estou procurando. Estou procurando quando ela diz que, na verdade, é só uma mensagem, um e-mail que vem da Jennifer Abel, onde ela está escrevendo no dia 14. Acho que eles estão puxando a mensagem errada aqui. Mas ela basicamente só diz que, sabe, ele não vai conseguir fazer nada se achar que pode simplesmente ir embora e não vai realmente lutar contra isso. Então isso é realmente frustrante. E ela está basicamente tentando agora fazer o público acreditar que isso de alguma forma é controverso, e não é. O outro elemento é que eles incluem essas outras mensagens que acontecem. E é nesse momento que eles contratam o texto de assessoria de crise, a equipe de relações públicas de crise. E essas mensagens que eles estão tentando pintar como tóxicas são apenas a forma como os agentes de relações públicas falam e monitoram a mídia sobre Justin Baldoni. E eles percebem que, sem terem feito nada, parece que todo mundo odeia o Blake. E foi isso que acabamos de mostrar para vocês na tela. Podemos mostrar isso aqui. Diz que as redes sociais estão realmente aumentando a seu favor? Ela deve estar furiosa. E então Melissa Nathan diz que, na verdade, é triste porque isso só mostra como as pessoas realmente querem odiar as mulheres. Como ela está dizendo, eles estão indo atrás dela e ela nem disse nada. Eles nem fizeram nada. E então Jennifer Abel diz, eu sei que é triste, mas então, não seja uma vadia. Isso já diz tudo. Ela é inglesa na Inglaterra. Eles usam a palavra com C o tempo todo. O que basicamente ela está dizendo é que, sabe, isso está acontecendo por causa das próprias atitudes do Blake. Nós não estamos fazendo nada. E ela continua escrevendo que ela se ferrou ao fazer aquele negócio de deixar de seguir e insistir em não aparecerem juntos em fotos. Eu concordo. Ok. O plano dela de ser má foi por água abaixo. Uma vilã de desenho animado. Que estranho. Vamos pô-lo no porão. Vamos isolá-lo. Vamos fazer ele se sentir sozinho. E ela nunca considerou que haveria uma consequência social para ela por causa disso. E foi isso que aconteceu. Então, a equipe de crise de relações públicas nunca precisou implementar nenhum plano porque o mal que Blake fez saiu pela culatra. Essa é a história. Uma narcisista mirou em alguém que ela achava ser fraco e isso se voltou contra ela. E eles continuam mostrando esses últimos pontos aqui. Nesta ação, ou melhor, nesta emenda, eles até nos dizem para não acreditarmos nos nossos próprios olhos, porque estou lendo o que o pessoal de relações públicas está dizendo e então ela deturpa isso. Isso entra nas reclamações do RH, certo? Agora, eu te disse que alguém na equipe de Blake claramente estava circulando aquelas reclamações que mostramos a vocês no programa ontem, em agosto, quando a estreia estava acontecendo. E eles conseguiram, a equipe da PR Crisis, acabar com isso porque a razão pela qual eles acabaram com essas histórias foi porque elas não eram reais. Ok? Eles não estão datados. Eles não darão nenhuma informação. E a Sony divulgou uma declaração à Variety na época dizendo que não havia reclamações de RH. Da mesma forma, a Wayfarer disse que não houve reclamações de RH. Então, eles fizeram com que a história fosse eliminada com base no fato de que o que estava circulando não era real. Não era autêntico. Eles tentaram transformar isso na emenda, tentaram transformá-los dizendo nós matamos isso como um grande ahá. E aqui está a linguagem que eles usam. Sabe? Menos de uma semana depois, eles se gabaram de como haviam encerrado histórias sobre reclamações de RH no set. Nathan comentou que isso foi tão bem que foi genial. Então, tudo bem, temos 4 especializações. Retirando-se da reclamação de RH. Sim, não era real. O trabalho dela é desmascarar as coisas quando elas não são verdadeiras. E então, para eles tentarem nos fazer crer que algo está errado aqui é completamente ridículo. É totalmente ridículo. Ok, agora, antes de entrarmos em Isabela Ferreira, porque eu realmente quero destacar algo aqui que acho extremamente estranho sobre o relacionamento dela com ela e como eu acho que ela a colocou propositalmente, meio que na sua teia, por assim dizer. Eu só quero te mostrar como realmente ilustrar os 4 ou 5 pontos de grande hipocrisia neste processo. O que me leva a acreditar que o que eles estão realmente fazendo aqui é que não há estratégia. Eles estão respondendo ao público e nem sequer estão pensando em como os pontos que fizeram antes agora entram em conflito com os pontos que estão fazendo agora. Não há nada além de hipocrisia. E eu acho que o maior acréscimo a isso que realmente demonstrou que nada faz sentido foi o 0,84. É simplesmente surpreendente. Então, pessoal, ficamos sabendo pelo Brian Friedman que, na verdade, a Blake Lively foi oferecida a oportunidade de se encontrar com o coordenador de intimidade, apesar de toda a narrativa girar em torno do coordenador de intimidade. Não havia coordenador de intimidade, então eles exigiram um. Depois, uma mensagem de Justin em abril dizia: estou me encontrando com o coordenador, se quiser.
E ela responde, não, estou de boa. Veja, ela só diz, na verdade, estou me sentindo bem. Posso me encontrar com ela quando começarmos, presumivelmente quando começarmos a filmar. E ela diz, mas obrigada. Então ele ofereceu a ela, antes de começarem a filmar, bem antes de começarem a fotografia principal, a oportunidade de se encontrar com o coordenador de intimidade. E ela disse não, o que valida o que o Ryan dizia. Cadê o coordenador de intimidade? Não fazia sentido. Então sentiram que precisavam responder ao público. E escreveram isso na emenda 84, senhora. Lively reclamou de comportamento inadequado já em maio de 2023, o que ocorreu sem a presença de um coordenador de intimidade e que, em última análise, levou a Wayfarer e a Sony a concordarem. Com a senhora Lively, que a presença constante de um coordenador de intimidade não era apenas razoável, mas essencial. Ao contrário do que os réus afirmam, em outros momentos, a senhora Lively não se recusou a se encontrar com o coordenador de intimidade do filme. Ela disse, estou de boa, acho que isso é uma recusa, certo? Ela disse que não precisava se encontrar com ela antes do início da produção porque não haveria cenas íntimas no futuro imediato. Então, elas poderiam conversar quando a produção começasse. AM. Lively conversou por telefone com o coordenador de intimidade durante os preparativos. Essas conversas aconteceram perto da época das filmagens das cenas relevantes. Então, isso nos mostra que não só ela, sim, se recusou a se encontrar com o coordenador de intimidade, mas agora ela está dizendo que foi porque, bem, não havia cenas próximas para as quais ela precisasse dele, mas também que ela tinha uma linha direta de comunicação com o coordenador de intimidade. Ela está dizendo que teve uma ligação telefônica com ele, ela tinha o número dele. Então, se em algum momento ela alegar que se sentiu desconfortável perto de Justin Baldoni, se ela sentiu isso depois de filmar, uma cena, a cena da dança, sabe? Onde eles estão conversando e ela mente e afirma que ele saiu do personagem, mas esqueceu de mencionar que ela também estava falando com ele fora do personagem. Porque ela simplesmente não pediu ao coordenador de intimidade, a partir daquele dia, para acompanhá-la em cada passo do processo. Ela não fez isso. Por quê? Depois daquela cena, que supostamente seria a grande cena que a deixou desconfortável, ela o convidou para o trailer dela enquanto estava amamentando. Nada disso faz sentido algum. Reconhecer agora que você teve comunicação com um coordenador de intimidade, na verdade, prova o ponto deles de que sua lista de 17 exigências que você enviou em novembro para interromper completamente as filmagens principais sempre foi um absurdo. Você sempre inventou coisas que nunca foram um problema. Você teve acesso a um coordenador de intimidade, que é exatamente o que a equipe do Justin Baldoni está alegando. Eles nunca te privaram de um coordenador de intimidade. Então, tudo isso, as piadas do Ryan Reynolds em Deadpool, as piadas dele com a Sandra Bullock e em todo o resto da internet foram realmente algo que vocês inventaram. É isso que o público está vendo. Outra coisa que quero destacar é que ela continua entrando em conflito quando diz que Justin Baldoni tentou mudar o roteiro. Esse é um ponto importante aqui. Eles tinham um roteiro previamente acordado, ao qual ela havia aderido, e ele se desviou dele. E isso resultou em mudanças sexuais gratuitas, certo? Para deixar claro, Justin Baldoni contesta isso. Ele diz, não, isso já estava aqui. E também, ela na verdade me beijou algumas vezes quando não éramos obrigados a ser íntimos, o que me fez pensar que improvisar e tentar descobrir nossa química era aceitável. Mas ela argumenta que ele fazer qualquer coisa fora do roteiro previamente acordado, está errado. Bem, ao mesmo tempo, ela argumenta, como acabamos de ver, que ela fez várias mudanças no roteiro. E isso estava tudo bem. Quais são as regras aqui, Blake? Você não pode argumentar dos dois jeitos. Então o Justin não pode fazer nenhuma mudança. Depois que você concorda e diz, este é o roteiro, ele não tem direito de fazer nenhuma alteração. Mas você pode chamar seus dragões e dizer, na verdade, eu mudei toda a cena. Leia e goste, ou você vai se queimar. É nisso que ela acredita. Ela acredita em regras para os outros, mas não para ela. E é isso que esse processo judicial demonstra. Ela reconhece repetidamente, eu mudei as cenas. Eu escrevi todas essas falas, não porque eu queria tomar conta do filme, mas porque eu sou um gênio criativo. Eu sou muito talentosa. E eu estava tentando ajudá-la. As mensagens de texto dela mostram que ela está constantemente mudando de cena, mas ela o acusa de se desviar das cenas pré-combinadas. É um absurdo. Ok. E se você realmente acredita, Blake, que tal comportamento nesse ambiente equivale a assédio, então você terá que dar explicações ao seu marido. Você vai ter que explicar por que você não está aí defendendo as muitas vítimas que seu marido deve ter como o rei do riff.
Todo mundo sabe que Deadpool está sempre improvisando. Você, Blake Lively, apoiaria ações judiciais contra seu marido movidas por atores como TJ Hitler? Lembre-se, TJ. Hitler foi o cara que sentiu que Ryan estava usando uma versão de Deadpool para realmente desabafar sua raiva, tentar destruí-lo como ser humano e fazê-lo se sentir pequeno. Ele disse que nunca mais trabalharia com Ryan Reynolds. Depois daquela entrevista, ele e Ryan Reynolds, para deixar claro, consertaram o relacionamento. Mas ele basicamente disse: ele usa o Deadpool para assediar as pessoas, ok? Então será que a Blake Lively estaria aberta a um processo por assédio? Porque improvisar é algo tão errado. Isso nunca foi visto antes. Ninguém nunca viu isso antes no teatro. Esta é a primeira vez que isso acontece. Enfim, ela está completamente fora de si. E eu simplesmente não vejo como essas emendas nos mostram qualquer coisa, além do fato de que ela não tem nada. Absolutamente nada. E é por isso que é tão interessante chegar a Isabela Ferreira, porque ela continua dizendo isso na mídia e continuar plantando na opinião pública essa ideia de que o elenco a apoia, certo? Que há outras duas pessoas com quem ela discutiu o comportamento inadequado dele. Como eu disse, isso vai ser só papo de menina, garotas conversando e se apoiando. Mas ela também diz que vão ter que obrigar essas pessoas a testemunhar, porque é isso que significa quando você diz que essas testemunhas deram permissão para ela compartilhar o conteúdo e que elas vão testemunhar e apresentar documentos relevantes no processo de descoberta. Isso significa que elas vão fazer isso sob pressão, certo? Aqui está a minha opinião. Gravem o que eu digo, podem apostar. É isso que vai acontecer. Ela vai arruinar a vida e a carreira de Isabela Farah. É isso que eu acho. Isabela Farah vai cair, certo? Isabela Farah achava que Blake Lively era sua amiga. Ela achava que Blake Lively fazia as coisas porque queria ser sua irmã mais velha. Ela a produzia, levou-a para a estreia de Deadpool. Nós falamos sobre essa estratégia de bombardeio de amor rotineiro que ela e o Ryan Reynolds praticam, certo? E eu não tinha percebido, não tinha considerado, porque eu pensava o que ela deu para Isabela Ferreira. Descobrimos com o Brandon Sklenar que provavelmente eles o colocaram na WME, um contrato lá. Com Liz Plank, ela deu conselhos sobre bromances em um trecho obscuro como parte do documentário do Wrexham. E eu fiquei pensando, o que ela fez com Isabela Ferreira? Como ela a bombardeou de amor a ponto de agora estar usando ela. E Isabela Ferreira, deixa eu te dizer, procure um advogado rápido porque você foi enganada, ok? Ela não te amava como uma irmãzinha. Ela estava de olho em um filme. E então eu encontrei esse vídeo circulando na internet da Isabela Ferreira na estreia em Londres de It Ends With Us, sendo perguntada sobre o relacionamento dela com a Blake Lively. Ouça só. Como foi trabalhar com a Blake? Ela te deu algum tipo de conselho? Eu amo ela. Ela é a melhor. Ela me deu muitos conselhos. Ela foi muito generosa comigo. Ela me deu roupas. Ela me alimentou. Ela me deixou dormir na casa dela. Quero dizer, ela foi como uma irmã mais velha que eu nunca tive. Eu sou filha única. Então eu fico tipo, isso é tão legal. Bombardeio de amor. Ok, bombardeio de amor. Agora, uma das coisas que eu tento deixar muito claro pra vocês é que a idade importa, certo? E então, algumas coisas que você pode olhar pra trás ou, no momento, pensar que isso não é estranho. Acho que vou te dar um bom exemplo disso. Sabe, no ensino médio, pra quem bebia antes da idade, tinha aquela casa onde a mãe servia coquetéis, tipo a de Meninas Malvadas, aquela mãe que comprava as bebidas. E na época você pensava, isso é tão legal. Ela é uma mãe tão descolada. Aí, mais velho, você percebe que isso é muito estranho. Onde está aquela mulher que dava álcool para menores de idade? Porque eu gostaria de denunciá-la agora. É assim que eu penso hoje em dia, quando percebo o quão completamente inapropriado e insano é qualquer pai fazer isso. Essa é a mesma situação em que Isabela Ferreira tem 23, 24 anos. Ela pode ter 24 agora, tinha 23 na época das gravações. E ela olha pra isso e pensa, isso é tão legal, tipo, ela está me convidando pra dormir na casa dela. Por que Blake Lively está convidando Isabela Ferreira pra dormir na casa dela? Blake Lively tem 37 anos e 4 filhos. E não só 4 filhos, ela tinha acabado de dar à luz ao 4º filho. Ela ainda estava amamentando, tirando leite com bomba nessa época. Por que você está convidando, uma colega de trabalho para ir à sua casa? Se você quiser dizer que quer sair para jantar, normal, totalmente tranquilo. Você quer sair depois do trabalho, depois de um longo dia de gravação, seja lá o que for? Por que você está convidando ela para dormir na sua casa? Isso não é apropriado para uma mulher adulta de 37 anos fazer com uma de 23. Existem vários circunstâncias atenuantes em que isso pode fazer sentido. Ah, era uma nevasca. Você está na minha casa.
Você não pode pegar um táxi. Totalmente bem. Temos um quarto de hóspedes. Totalmente bem. Mas isso parece uma festa do pijama feminina. Isso parece o que eu costumava fazer com meus amigos da mesma idade. Quando a gente saía, se divertia, sabe, passava a noite juntos e dizia: "Ah, vamos todos dormir aqui. Vamos fazer uma grande festa do pijama." E você fofoca. Esse é o propósito das festas do pijama. Ok, você fofoca, troca histórias, fica mais próximo um do outro e tudo isso é tranquilo. Se Isabela Ferreira estivesse fazendo isso com outra pessoa de 23 anos, eu não teria problema nenhum com isso. Mas não é outra pessoa de 23 anos, gente. É uma mulher de 37 anos convidando uma colega de 23 anos para uma festa do pijama. É estranho. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Isso é estranho. Não é isso que mulheres de 37 anos fazem. Eu não faço festas do pijama. Tenho 35 anos e não faço festas do pijama. Já saí do grupo das festas do pijama. O jogo das festas do pijama não funciona mais. Por quê? Porque sou adulta e posso ir para casa. Sempre posso ir para casa pro meu marido. Seria estranho minhas amigas de 23 anos virem a uma festa do pijama? Meu marido ia perguntar: "Do que você está falando?" Tipo, a gente tem que... As crianças acordam às 5:30 da manhã. O que você está dizendo? De novo, existem algumas circunstâncias, ok, em que isso poderia fazer sentido, circunstâncias atenuantes, mas não parece ser o caso. Ela está me dando as roupas dela. Por que eu sinto que isso é uma festa do pijama de adolescente? Ela está me dando as roupas dela e estamos assando juntas. E também estamos fazendo festas do pijama. Estranho, Isabela. Ok, talvez você não perceba agora, mas isso é estranho. E ao você dizer que ela é como uma irmã, era isso que ela queria que você sentisse. Ok, Blake Lively é uma pessoa doente. Estou te dizendo, você foi alvo. Você não percebe que foi alvo, mas foi. E porque eles sabiam que precisavam de alguém que pudessem envolver no feitiço deles. Ela também mirou na Isabela Ferreira dizendo a ela que a Taylor Swift a escolheu pessoalmente. Agora, imagine que você tem 23 anos. O que é a Taylor Swift pra você? Ai, meu Deus! Ícone no topo do mundo. Você está tentando conseguir ingressos para os shows esgotados dela, para as eras. E agora você está na casa da melhor amiga da Taylor Swift. E ela está te dizendo, durante uma festa do pijama, que a Taylor Swift te escolheu pessoalmente. Tipo, agora você está com a gente. Você faz parte do nosso grupo de garotas. Você quer usar minhas roupas? Ai, o desconforto que eu sinto sabendo disso agora, como uma mulher de 35 anos e percebendo que a Isabela era só jovem e impressionável. E eu juro, a idade em que o cérebro se desenvolve completamente, acho que é 26, 27 anos, tipo, literalmente o cérebro da Isabela ainda não está totalmente desenvolvido, segundo a ciência, ok? E mesmo assim, a Blake Lively chegou lá e simplesmente a bombardeou de amor. E ela não fazia ideia. Ela não fazia ideia de que estava sendo manipulada. Assim como eu acredito que Brian Sklenar também não fazia ideia de que estava sendo manipulado. Liz Plank, sei lá, também não fazia ideia de que seria manipulada. Todos eles pensavam: que casal incrível. Tem até um vídeo do Brian Sklenar dizendo: "Eu não sei o que eu fiz para merecer que eles fizessem tantas coisas incríveis." Você está lidando com psicopatas de primeira linha. Foi isso que você fez. Ok, era sobre o Justin Baldoni. E ela sabia, sabe, Ryan Reynolds, e elas estavam tipo, você precisa... Precisamos de alguém no set dizendo que algo aconteceu. E eles escolheram a Isabela porque ela seria a mais vulnerável aos cupcakes da Taylor Swift, sendo assados à meia-noite. Vamos fazer as unhas uma da outra até tarde. Meu Deus! Eu me sinto tão desconfortável. Posso me abrir com você sobre uma coisa? É isso que as garotas fazem. Elas contam segredos nas festas do pijama. Posso te contar uma coisa? Ele me fez sentir mal. O Justin Baldoni não me fez sentir bem. Acho que ele olhou pra minha bunda. Você já se sentiu assim? Em vez de uma mulher de 37 anos com 4 filhos lá em cima. E ela está, tipo, só tentando sentir algum apego porque ela é mais jovem. Sim, não, eu me senti estranho durante aquela cena de orgasmo, pra ser honesto, porque já sabemos disso. Aliás, porque a equipe de Blake não se importa com o fato de ela ser jovem ou com o fato de ela ter toda a carreira pela frente. Agora eles estão tentando usá-la para tentar justificar o processo. E acredito que esse tenha sido um plano perverso que ela traçou há muito tempo. Isabella Farrell, na verdade, é vítima de uma mulher nefasta e desagradável chamada Blake Lively. Esses são meus pensamentos. De qualquer forma, vocês também querem avisar que a equipe de Taylor Swift está deixando o mundo saber que eles não são mais amigos. Eles não estão falando: ok, desculpe, Isabella Farrell, se você achou que teria alguma conexão com Taylor Swift. A equipe dela está batendo forte e dizendo que Taylor Swift não fala mais com Blake Lively depois que o escândalo de Justin Baldoni abalou a amizade de décadas delas. Mais uma vez, acredito que Taylor Swift tem mais a ver com isso, mas ela nunca vai comprometer sua carreira e sua marca. Ela vai te largar como uma batata quente.
E isso agora foi feito oficialmente. Ela também passou isso para o Page Six. E ao mesmo tempo, porque a equipe de marketing dela é excelente, eles estão forçando bastante a ideia de que ela está só com o Travis e que eles vivem no próprio mundinho deles. E ela sumiu de novo. E ela não está sendo fotografada. E ela simplesmente, eles compraram um filhote. Não estou brincando. A equipe de marketing dela até deixou as pessoas saberem que Taylor Swift e Travis Kelce estão vivendo felizes para sempre. Eles adotaram um filhote. Eles não querem nada a ver com a Blake Lively. E então ela nunca soube que estava sendo chamada de dragão por causa da Blake Lively. Nada disso é verdade. Taylor Swift nunca fez nada de errado. Ela sempre foi a vítima perfeita. E eu só queria lembrar você que não importa o que a gente descubra, não acredite nem por um segundo que a Taylor Swift teria feito algo errado. Nunca em toda a vida dela. Agora, vamos ao nosso patrocinador, Preborn. A Planned Parenthood está gastando milhões para atingir mulheres vulneráveis, convencendo-as de que a pílula do aborto é uma solução rápida e fácil. A realidade é que muitas mulheres sentem devastação, dor e arrependimento. Afinal, você realmente terminou com uma vida. E é por isso que a Preborn está entrando em ação através de tecnologia inovadora. Eles estão alcançando mulheres determinadas a abortar antes mesmo que elas tomem a pílula, antes que seja tarde demais. Na verdade, até o momento, a rede de clínicas Preborn já salvou mais de 300 mil vidas e ajudou mais de 90 mil mulheres. E viram 90 mil mulheres, virem para Cristo. E não para por aí. A rede de clínicas Preborn acompanha essas mães em cada etapa do caminho, oferecendo aconselhamento, suprimentos de maternidade e o apoio de que elas precisam para escolher a vida. Eles não podem fazer isso sem o nosso apoio. Apenas $28 proporcionam um ultrassom para uma mulher em crise, ajudando-a a ver seu bebê e a escolher a vida. Para doar, basta discar Cerquilha 250 e dizer a palavra-chave bebê. É Cerquilha 250 bebê. Ou doe com segurança em preborn.com/Candace. É preborn.com/Candace. Também quero lembrar você sobre a Wellness Company, porque pode haver outra crise global de saúde e pode ser outra pandemia. E não é coincidência que o perdão do Dr. Anthony Fauci tenha começado em 1º de janeiro de 2014. Isso marca um momento crucial na história, o ano em que o governo Obama e as agências de 4 letras assumiram o controle da Ucrânia. Logo depois, Fauci liderou pesquisas controversas de ganho de função em morcegos e coronavírus em biolaboratórios na Ucrânia. E se isso já não fosse perturbador o suficiente, novas descobertas apontam para o pagamento de suborno da Pfizer à FDA para que sua vacina fosse aprovada para uso em massa. Esse desenvolvimento global coordenado não era apenas sobre saúde pública, era sobre poder, controle e lucro. E, coincidentemente, a mídia está soando o alarme sobre uma nova cepa de gripe aviária que pode se espalhar rapidamente, dizimando populações e sobrecarregando os sistemas de saúde. É por isso que você precisa do kit de emergência contra contágio da Wellness Company, desenvolvido pelo Dr. Peter McCullough e seu conselho médico. Inclui 5 medicamentos que salvam vidas, como ivermectina, hidroxicloroquina, Tamiflu e nebulizador. Projetado para proteger você da próxima ameaça global, o pedido é simples. Basta preencher um formulário digital e seu kit chega em 1 a 2 semanas. Então não espere o próximo surto para ser pego de surpresa. Esteja preparado para o inesperado. Agora, meus ouvintes, economizam $48 no pedido, além de frete grátis em twc.health/Candace com o código Candace. Haja hoje por um amanhã mais saudável. Os kits estão disponíveis apenas para residentes do ZWCRY. Só para deixar claro. Certo, pessoal, muitos de vocês estão me perguntando sobre uma atualização de Becoming Bridget. Íamos fazer isso hoje, mas a emenda dela chegou à meia-noite e tive que mudar os planos. Não se preocupem, está chegando. Becoming Bridget está decolando em todos os lugares, tem sido incrível, tem sido uma história incrível sobre querer divulgar e ser atacada pela mídia por isso. Eles me chamaram de louca, disseram que eu estava tendo psicose pós-parto, o que foi absolutamente hilário, e eles fizeram de tudo para proteger isso, e agora está aí, e as pessoas estão tentando conseguir. Estamos em conversas com uma pessoa em particular que quer trabalhar conosco nessa série, mas o ponto é que sou muito grata a todos vocês por terem feito com que fosse tão bem-sucedida, e, aliás, enfrentamos alguns ataques DDoS sérios para aqueles que tiveram problemas para assistir ao episódio com Xavier Pussar. Foi insano. Foi simplesmente absolutamente insano. Recebemos 180,3 milhões de requisições ao nosso site. É isso que é um ataque DDoS. Eles tentam sobrecarregar seu site, fazendo com que todos tentem acessar ao mesmo tempo. E eles chegaram a 180 milhões de requisições entrando, o que é insano.
1,6 milhão de requisições em pouco mais de um minuto. Essa era a velocidade com que estavam chegando, e até agora, o site já recebeu 638 milhões de requisições, que é só tráfego, novamente, feito para sobrecarregar seus servidores. Mas conseguimos superar isso e queríamos que vocês soubessem que vamos trazer de volta a série Becoming Brigitte, porque sei que as pessoas têm perguntas. As pessoas estão perguntando, Brigitte Macron é mãe de Emmanuel Macron? Nós vamos abordar todas essas teorias. Vamos amarrar todas essas pontas soltas de verdade. E eu vou contar pra vocês qual é o meu raciocínio. Sabe, queríamos dedicar esses primeiros 7 episódios apenas para apresentar os fatos pra vocês, sabe, só os fatos absolutos, para que pudessem tirar suas próprias conclusões do jeito que fizeram. Assim, vocês poderiam começar sua própria pesquisa para perceber que essa história nunca foi uma conspiração. Isso. E o presidente, em exercício de um país, não manda uma carta para uma jornalista no Tennessee porque ela está mentindo. Eles enviam uma carta porque não querem que isso aconteça. Eles não querem que o mundo inteiro saiba o que está acontecendo. E agora o mundo inteiro sabe. E ainda não ouvimos nada da equipe do Emmanuel Macron. Eu realmente, como digo sempre, espero que ele processe. Eu vou fazer uma vaquinha para financiar o processo. Eu não me importo. Vamos arrecadar dinheiro ao redor do mundo para que eu possa ir à luta e conseguir respostas para perguntas básicas como: eles são parentes, Brigitte Macron e Emmanuel Macron? Novamente, amanhã vamos juntar todas essas pontas soltas para vocês. Então me desculpem por estarmos com um dia de atraso, mas ainda vem muito mais por aí. E como eu disse ontem, em breve vamos anunciar nossa próxima série investigativa e vocês vão ficar malucos. Quero ver se vocês têm algum palpite sobre o que pode ser esse novo tema que vou investigar. E vai ser uma daquelas coisas que vocês vão dizer: Candace, você é maluca. Não tem como. Não tem como. E aí, lá pelo 3º episódio, sua mente vai explodir. E então você vai pensar: nunca mais vou conseguir confiar na grande mídia. Então mal posso esperar para ver. Quais são alguns dos palpites de vocês? Certo, vamos começar a ler alguns dos seus comentários aqui. Agora que fizemos essa análise profunda sobre a Blake Lively, Diana escreve: o nojento é usar a admissão do JB sobre seu passado como evidência. Poucos homens reconhecem e se abrem, e isso basicamente diz aos homens e a qualquer pessoa, na verdade, que se você fez coisas ruins, você não pode mudar. Sim, usar a palestra TEDx foi uma manobra realmente repugnante, e quero dizer que eles estão se apoiando nos piores estereótipos do que significa ser mulher. Como a ideia de que mulheres só ficam por aí sendo manipuladoras, não dizendo a verdade e tentando simplesmente derrubar um cara. Esse estereótipo existe por causa do que elas estão fazendo, e vemos isso no processo delas. É simplesmente inegável, não há motivo para incluir essa palestra TEDx fora de contexto para fazer as pessoas pensarem que Justin Baldoni fez algumas confissões que iam contra qualquer coisa, ou usar um trecho dele discutindo seu personagem Ryle e fingir que isso saiu da boca do próprio Justin sobre si mesmo. É um negócio sujo e depende do público ser burro, mas o público simplesmente não é burro. Kay escreve: oi, Candace. Obrigada pela excelente cobertura do caso Baldoni Lively. E também estou fascinada com a história da Brigitte. Com carinho, da sua mais nova fã, que é liberal, tudo bem. Tudo bem! Sejam todos bem-vindos! Fico feliz que todos nós estejamos superando essa barreira de acreditar no estereótipo da grande mídia. Então faz sentido. É como se você pode acreditar que mentiram sobre Justin Baldoni, provavelmente você pode acreditar ou rapidamente chegar à conclusão de que talvez tenham mentido sobre algumas outras pessoas. Definitivamente eu. O que disseram sobre eu ser literalmente Hitler não é verdade. Eu não sou literalmente Adolf Hitler. Não está certo de jeito nenhum. Lalique escreve: o olhar de admiração amostra porque Baldoni. Sim, meu primo Baldoni. Enquanto reproduz clipes dele, sendo ele mesmo é adorável. Uma coisa que sabemos com certeza é que Reynolds capturou sentimentos vivos e os capturou vivos. Concordo plenamente com você. Espero que um dia eu e Justin Baldoni nos sentemos. Como eu disse. Então, quando tudo isso chegar a uma conclusão, e eu acho que vai ser em breve, na verdade não acho que isso vá mesmo a julgamento. Todos nós, todo mundo no chat, vamos comprar kombucha e vamos beber juntos, brindar e comemorar. E vai ser a primeira vez que eu bebo kombucha. Não sei se estou falando certo. Kombucha provavelmente é delicioso, para ser sincero. Eu nem sei o que é. Eu nem sei se o Justin gosta, mas isso acabou se tornando. Isso acabou virando o estereótipo que estamos criando do meu primo que precisa ser defendido.
E fico feliz em ver o mundo meio que se levantando e dizendo chega, chega de valentões em Hollywood. Antes de ler esses últimos comentários, também quero agradecer a American Financing. Eu sei que há tantas pessoas trabalhando duro para sustentar suas famílias, mas pode parecer que você está dando um passo para trás todo mês em vez de avançar, porque as contas estão mais altas do que nunca. Está mais alto do que o que você recebe todo mês. Você precisa passar o cartão de crédito para cobrir a diferença e a dívida só vai aumentando. Se você tem uma casa, a American Financing pode te ajudar a sair desse ciclo e economizar, em média, $800 por mês. Pense no que faria com $800 extras todo mês, sem se preocupar com pagamentos mínimos. E o melhor, é grátis descobrir quanto você pode economizar. Tudo o que você precisa é de uma ligação rápida para a American Financing. E se você começar hoje, pode até conseguir adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para a American Financing hoje mesmo e comece sua jornada para ficar livre das dívidas do cartão de crédito. Basta ligar para 8007951210. Novamente, ligue para 800-795-1210 ou visite americanfinancing.net Owens. Isso é americanfinancing.net Owens. Ok, últimos comentários. Plebe escreve, obrigado por ser tão honesto. Seu novo livro será um audiolivro? Sim, eu sempre faço 2 coisas. Escrevo meus próprios livros e gravo meus próprios audiolivros. E, aliás, é raro as pessoas escreverem seus próprios livros. Todo mundo simplesmente usa um ghostwriter. Eu não consigo. Eu tenho um podcast todo dia. Você conhece a minha voz? Você sabe quais palavras eu uso? E você perceberia isso na hora. Você pensaria, isso não é a Candace. Parece estranho. Eu não me sinto conectada. Eu escrevi este livro e estou acrescentando uma pequena emenda sobre a Blake Lively em um capítulo que eu já tinha escrito sobre a marca de feminismo da Taylor Swift. E, de novo, escrevi este livro anos atrás. E simplesmente aconteceu que tudo isso ocorreu bem quando estávamos planejando anunciá-lo no dia 14 de fevereiro. Taylor Swift está nas notícias por causa da Blake Lively, então vou acrescentar um pequeno, na verdade um adendo, mas vou chamar de emenda porque parece mais apropriado. Mas sim, vocês podem comprar esse livro. Vocês vão pagar mais barato agora se comprarem na pré-venda disponível na Candace? É lá que está todo o meu material. Estou muito animada com esse livro. Parece que chegou a hora de falarmos sobre a diferença entre feminismo e um tipo de feminismo que só busca empoderar mulheres derrubando os homens. E precisamos parar de fazer isso. E precisamos lembrar que nós damos a luz aos homens. Eles são nossos irmãos. Eles são nossos maridos. Nós não somos separados deles. E, portanto, se fomentarmos um mundo onde pessoas como Justin Baldoni podem ser derrubadas, estaremos falando dos nossos primos, nossos irmãos, nossos maridos. E esse simplesmente não é um mundo em que queremos viver. Especialmente eu. Eu tenho 3 filhos. Cara escreve, B e R têm um complexo de Deus, Blake e Ryan. A coisa mais triste aqui é a mensagem do filme, que poderia, na verdade, ajudar outras mulheres em relacionamentos tóxicos a abrirem os olhos, mas é ofuscada pelo ego deles. Bem, se você olhar pelo lado positivo, eu diria que agora estamos olhando para a feminilidade tóxica, certo? Pelo menos agora conseguimos ter uma longa discussão sobre quase o oposto disso, porque isso é uma forma de violência, na minha opinião. O que eles estão fazendo, o que fizeram, é uma forma de violência verdadeira. E as pessoas geralmente não pensam nas mulheres como aquelas que poderiam possivelmente executar isso. E eu diria que, por esse critério, o livro foi um tremendo sucesso. Não é o sucesso que eles esperavam, mas certamente é o sucesso que eles conseguiram. Lively escreve, eu te amo, Candace. Justin Baldoni é literalmente um cachorrinho. Sim, ele é literalmente um cachorrinho em todo lugar e claramente tem feito esse tipo de discurso há muito tempo. Essa pessoa escreve, ele também deveria processar por causa de quão feias eram aquelas roupas. Para ser honesto, eu não assisti ao filme, mas posso dizer que as roupas que vi do filme, só pelas redes sociais e tal, são de fato objetivamente feias. John escreve, os ganchos de ontem sobre a sua próxima história. Ufa, o mundo está em suspense. Sobre quem é? Eu, ele, eles, nós, presidente. Ninguém quer estar do seu lado ruim ou do lado de investigadora. Sim, bem, eu vou dizer que será mais um referendo sobre a mídia. Não posso dizer muita coisa. Eu quero muito contar. Não gosto de guardar segredos. E quando contar, vão se perguntar como consegui por tanto tempo, Candace. E eu só vou responder, porque vocês nunca me perguntaram. Foi assim que consegui guardar esse segredo por tanto tempo. Jackie escreve, nunca pare. Você é minha inspiração e tem nervos de aço que eu gostaria de ter. Muito obrigada, Jackie.
Lembrando vocês, se quiserem apoiar o programa, podem comprar um copo Everything is Fake em 90s Gay Stands. Quero saber quem já colecionou todos, pois estamos quase em 4 milhões. Se está no YouTube, aproveite e se inscreva. Ajude-nos a chegar aos 4 milhões. Acho que estamos em 3,92. Mas quem está contando? Eu sou. E acho que podemos deixar o processo contra Blake Lively de lado por um tempo. É uma sensação triste. Ninguém está me recrutando. Ninguém me intimou. Nada. É uma loucura. E não quero me despedir do processo contra Blake Lively, mas essa era meio que a grande espera. Sobre o que seria a emenda dela. E não deu em nada. Então vamos ver. Enfim, amanhã. Vai ser o dia de me tornar Brigitte. E então, na sexta-feira, acho que provavelmente vamos anunciar a próxima grande série. E vocês vão enlouquecer. Vocês vão enlouquecer. Eu fico tipo, esquece. Desliga tudo. Vamos desligar. Vamos quebrar a internet. Vamos derrubar a internet com o anúncio da próxima investigação. Enfim, pessoal, vejo vocês amanhã.